da sua genitora, a professora Juliana Santos, e mais o irmãozinho, né? Davi. O Davi, que está aqui, porque o Neto, o Orlando Neto, ele integrou a equipe Tridimensionais no programa do Hulk, nesse final de semana, nesse domingo, foi a final. E o Tridimensionais, que tem o nosso querido Orlando Neto como um dos integrantes, ganhou por 113-109. Eu assisti e acompanhei. Eu fiquei atento desde o começo. Eu digo, esse menino de Feira de Santana de Pirá, afinal de contas eu fiquei na dúvida se é de Feira de Pirá. Ele é de Feira de Santana. É de Feira, ele nasceu em Feira. Fez até o RG, porque Fala aí, vamos ouvir dona Juliana. O Orlando nasceu em Feira ou nasceu em Pirá, dona Juliana? ele nasceu em Feira de Santana, no Hospital da Mulher. No Hospital da Mulher. Dia 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. 12 anos. 12 anos. Mas a senhora se mudou para Ipirá. É, porque eu sou natural de Ipirá. A senhora é de Ipirá. Sua família é de lá. Sim, minha família inteira é de Ipirá. A família do pai de Orlando é de Feira de Santana. Certo. Então, como eu era casada, a gente vivia aqui. Quando eu me separei, eu fui embora para Ipirá e eu levei Orlando bem pequenininho comigo. E lá ele começou os estudos elementares lá ou aqui em Feira? Começou os estudos lá, pequenininho lá, Lá. Ele foi bebê para lá? Foi, bem novinho. Tinha bem 2 novinho. aninhos, Ou seja, a identidade de educação dele é mais ipiraense do que feirense. Sim, com certeza. Não é? Embora tenha Ele nascido estudou em Feira. ano aqui, mas foi na época da pandemia, mas não concluiu porque veio a pandemia, parou tudo, ficou tudo pelo WhatsApp, né? Algumas redes sociais, como é? Aquelas... estudo online, então... Mas tranquilo, muito... Ipirá é uma cidade boa. Sim. Cidade, eu gosto de Ipirá, passo sempre por ali. Eu acho Ipirá uma cidade que é simpática. Eu gosto de Ipirá, o povo de Ipirá. E ele se adaptou muito lá com a cidade? Oi? E ele se adaptou bastante com a cidade? Sim, como ele foi muito novinho, então ele não teve dificuldade não de se adaptar. E aí, Orlando, bom dia. Bom dia. E aí, rapaz, começou a estudar cedinho, né? Aham. E sempre gostou de matemática? Sempre. Gostava de todas as matérias no geral. É, né? Mas os números para você foi algo assim que mexeu mais com a sua cabeça? As letras e os números também. É porque acontece assim, né? Porque você participou de uma competição, meu amigo, que você estava entre os gênios desse país, né? Sim. Os jovens superdotados, não é? Que isso é algo que traz dos genes da família, a natureza, é Deus que dá, não é? Eu acho que a gente não escolhe o que a gente vai ser, é Deus que escolhe, que diz vai ser. E você é um escolhido de Deus, com essa mente inteligente. Mas a curiosidade de um velho apresentador de rádio, radialista, diante de tanta jovem aqui, essas moças aqui, tem uma rapidez tão grande na inteligência. E eu sou muito mais lento. Agora, quando eu comparo a rapidez da sua inteligência com essas moças que são rápidas na inteligência, e quando chega a mim, é como se você fosse um avião supersônico e eu estivesse andando de cavalo. Me explica o que é, como é que essa coisa começa na vida de um jovem? Como é que você despertou que você tinha essa dotação, essa superdotação? Bem, na verdade, quem percebeu que eu tinha a superdotação foi a minha mãe. Quando, no ano de 2020, quando eu vi pela primeira vez o programa do Pequeno Gênios, ela decidiu me... Quer dizer que você já tinha ido antes ao Pequeno Gênio? Não. Não. Ele assistia o Pequeno Gênio, sim. Ela me inscreveu. Só que aí se passou um tempo e em 2023 eu fui aceitado. E a senhora descobriu como essa relação de superdotação dele? Ele tinha 3 anos e ele já sentia um interesse assim absurdo por animais. É tanto que ele meio que me fez assinar uma TV fechada para assistir Discoveries, né, com animais da selva. Ele amava animais.
E o interesse dele maior era dinossauro. Ele sabia o que comia com 3 anos. O que comia, onde vivia, que era paleolítica, vivia aquele animal. Por exemplo, ele falava, mamãe, na Bolívia nasceu tal dinossauro, na Argentina tal dinossauro. E não se espante com o tamanho desse dinossauro. Ele é herbívoro, ele não mexe com ninguém. E eu aprendia com ele, porque eu não sabia tanta coisa sobre dinossauro como ele sabia. Então aquilo ali me chamou a atenção. E outros relatos sobre a condição dele eram as professoras. As professoras diziam assim que ele não tinha tanto interesse nas aulas, que a aula que ela preparava para o dia todo ele terminava em 15 minutos. E ela ficava sem saber o que fazer com uma criança que terminava toda a programação de um dia em 15 minutos. E ela teve que começar a saber como se comportar em sala de aula. Ele fazia perguntas que ela não sabia responder, né? E aí eu fui percebendo que tinha algo diferente. Mas mesmo assim, eu continuei sem buscar ajuda ou nada do tipo, porque para mim era um assunto bem desconhecido. E eu tenho certeza que muitas mães também ainda estão no meio desconhecido. Na pandemia, eu foquei mais nele e no meu outro filho, né, Davi? Eu comprei uma fórmica e comecei a dar aula para ele, mas eu não dava aula de assuntos corriqueiros da idade dele ou da série dele. Eu comecei a dar assuntos diferentes, como física. Ele tinha 8 anos. Eu comecei a dar aula de física para ele. Eu dei aula da primeira lei de Newton, por exemplo. E peguei atividades relacionadas ao assunto de vestibulares como FGV, FUVEST, e dei para ele responder. E ele respondia e acertava todas as questões. E aquilo ali me chamou a atenção pela velocidade que ele aprendia as coisas. Foi aí que eu decidi inscrever ele no programa, porque eu percebi que ele não era igual a meu outro filho, que eu fazia essa comparação de raciocínio, né? Então, ele tinha uma habilidade de aprender muito mais rápida do que meu outro filho. Uhum. E aí a senhora escreveu nos Hulk, pequenos genes, sim. Não é? Demorou para chegar a resposta? Demorou, porque eu inscrevi ele em 2020. Em 2022, foi que a Globo entrou em contato com a gente para fazer uns testes com ele. E ele passou em todos os testes. Aí vocês mandaram passagens aéreas, tudo vocês foram. 2022 começou a seleção. A resposta dessa seleção, depois de muitos testes, que eles fazem testes psicológicos, neurológicos. Uma presencial, eles tinham que ir lá ou eles vinham aqui para fazer isso? Não, eles faziam via... eu sei. Online, chamada. Porque quando ele dava uma resposta sobre a pergunta que os especialistas estavam fazendo, eles queriam saber o porquê. Como que você achou essa resposta? Porque online fica estranho, né? Fica parecendo que alguém está dando a resposta para ele. Então, eles queriam saber como você encontrou essa resposta. E Orlando ia lá e respondia. Eu achei assim, assim, assim. E aí ele foi passando de uma fase, passando. Começou em setembro de 2022. A resposta de todos os testes veio agora em 2023. Quase um ano de testes. Então não foi tão fácil. Para a gente imaginar como é a produção de um programa desse. Que a gente vê na tela ali, naquele momento, aquela beleza colorida e tal. É como se fosse um passe de mágica que alguém fosse lá na casa do Orlando, pegasse o Orlando e levasse numa nave para o estúdio da Globo. Sim. Quer dizer, isso passa por um processo, e um processo que vem da produção. Sim. Não é? Tem uma equipe, né? Não é? Gigantesca. A coisa séria. Então a gente não tem a menor ideia. Qualquer coisa, a senhora vê, para a senhora estar aqui, vê o que a produção, né, teve contato com a senhora. Autorização à Globo para ela. Não é? A autorização que a senhora teve da Globo para vir aqui. Sim. O fato dele estar aqui não foi assim, vem Orlando, vem cá. Quer dizer, é um processo que muitas vezes quem está por fora, nos bastidores, quem sabe, quem está na frente, ouvindo o rádio, ouvindo a televisão, pensa que tudo acontece num passe de mágica, não é verdade? Não. Mas isto a senhora percebeu, porque a senhora como mãe, professora que a senhora também leva essa vantagem de conhecer, não é? Como lidar com o jovem. Mas aí eu volto para o próprio Orlando. E aí, Orlando,
A partir desse momento em que você foi convidado, que você foi confirmado para ir para o programa dos Pequenos Gênios, o que mudou a sua vida, né, de um modo geral, como estudante ou como ser humano, como gente? Bem, eu fiz muitas amizades no programa, foi bem desafiador para mim. Foi uma experiência muito legal, eu conheci várias pessoas, tanto da minha equipe quanto de outras equipes, tanto que eu enfrentei quanto as que eu não enfrentei. Mas foi muito legal para mim, foi muito divertido. E aqui na sua cidade, como foi a recepção hoje? Como tem sido a recepção de você estar participando e voltar vitorioso para Ibirá? Bem, foi muito legal. Várias gente me reconheceu na rua, várias pessoas. Você não é um garoto do Pequenos Gênios? Sou sim, obrigado. Na escola, caminhando normalmente. Em todo lugar alguém já me reconheceu. Ou seja, você hoje é uma celebridade na Bahia, no Brasil. Agora você imagine, se você teve essa notoriedade nacional, imagine na sua cidade, né? Junto com seus coleguinhas, suas colegas, seus amigos, né? E os professores, né? O orgulho também da cidade, porque isso levanta a autoestima da cidade, né? Quantas crianças se inspiram também em você agora para buscar a educação. E você, apesar de você estar na escola particular, eu soube, não é? Mas a escola pública hoje é um caminho também para todos os jovens, não é? Isso, eu acho que a senhora que é educadora, a escola pública hoje oferece chances assim? Gilson, primeiro, a condição de Orlando é de superdotação, que não tem relação com a escola, né? É verdade. Não tem relação. Crianças superdotadas, o interesse delas vai além de uma criança que está numa escola regular, né? Não importa se ela é particular ou se ela é pública. Pode ter crianças superdotadas em escola pública que tem ali se mostrado muito mais interessada e às vezes é muito mal vista, né? Mal vista pelos colegas que acham que ela está querendo se aparecer, mal vista pelos professores que acham que ela quer saber mais do que eles, sabe? São detalhes que alguns professores não têm muito, como eu posso dizer, sensibilidade em identificar e até direcionar os pais, porque eu tive algumas pessoas que me direcionou de certa forma, não falando explicitamente, mas dando sinais de que aquela criança, que meu filho, né, não era igual às outras da sala. Então, tem professores que têm essa sensibilidade e direciona, né? Olha, procure algo para seu filho, porque ele se destaca, né? Teve uma brincadeira na época que era de soletrar, né? Quem soletrasse as palavras do quadro ganhava uma balinha. E a professora levou um saco de bala e Orlando ganhou o saco todo e depois teve que dividir com a sala inteira. Ele chegou super chateado. E eu achei engraçado porque era uma brincadeira para incentivar a soletração dentro da sala. Só que ele, como tinha habilidade maior, ele acabou se sobressaindo, ganhando as balas e teve que aprender também a compartilhar, de certa forma. Eu ia fazer uma pergunta justamente em relação a essa questão de como é que ele é tratado educacionalmente falando, né? Curiosamente, eu indiquei, não sei se você lembra, no sábado, aqui no nosso quadro de cinema, o seriado, não sei se vocês já viram, Jovem Sheldon, que fala de uma criança superdotada, né, de 9 anos, que pulou uma série de etapas na escola e estuda com adolescentes. No caso dele, no caso do Neto, como é que funciona isso? Ele está na série correspondente à idade dele, ele saltou alguma série, porque tem que ter um cuidado também, né? Tem um potencial a ser explorado, mas você também não pode ir além do que claro, a capacidade dele é muito maior do que a maioria das pessoas. Mas como é que é isso? Como é que é feito isso? Por exemplo, tem um menino chamado Lorenzo Sintra, que estava participando também dos Pequenos Gênios. Ele tem 9 anos e ele é 6º ano. Ele não está na série correspondente. No caso do meu filho, ele está na série correspondente, mas porque assim, a gente
precisa direcionar. A neuro que fez os testes psicológicos nele disse assim, que a capacidade intelectual de Orlando é como... Ela fez uma comparação. Se ele não for bem direcionado, ele seria uma Ferrari de pneu furado. Então, assim, muitas crianças podem estar na mesma condição dele. Eu tô deixando ele na série correspondente porque eu ainda preciso de um preparatório para Orlando participar de competições, como ele deve ser condicionado, direcionado, mas isso também não impede que ele avance, porque os neurologistas não impedem que ele avance para uma série maior. Por exemplo, teve uma reportagem, pode falar o nome da TV? Sim. Da TV Subaé, que a professora fala, ele está no 7º ano, mas ele faz perguntas de 3º ano do ensino médio. E a gente fala, mas você está no 7º ano. E ele faz questionamentos de uma série mais avançada. Então, assim, vamos atrasar esse aluno, né? Ou vamos deixar ele aqui vivenciar? Porque, às vezes, o superdotado cai num tédio. E as pessoas acham que é só falta de interesse, ele está estudando. Mas ali é porque aquele assunto para ele não tem interesse. Está aqui da capacidade. Além. Então, ele perde o interesse, se torna tedioso. Às vezes, ir para a escola é enfadonho. Ele não gosta. Tem muitos alunos superdotados que não gostam de ir para a escola. Prefere aprender outras coisas. Agora, então, são muitos sinais, né? Eu vou falar com o Orlando mesmo. Orlando, agora na sua vida cotidiana, tirando aquela parte da sua superdotação, da inteligência, no seu dia a dia, você gosta de esporte? Pratica? Bem, eu gosto de saber sobre futebol, mas jogar futebol não. Não joga futebol, não? Não. Mas torce para algum time? Torço. Para qual time? O Corinthians, na Bahia, pro Bahia. Pro Bahia, pro Já Corinthians. gostei mais de você agora. Então, mas você não tem aptidão para nenhuma prática de esporte? Não. Nem esporte aquele de quadra, tênis, porque muitas vezes as pessoas que têm uma intelectualidade fora da média e gostam mais desses esportes, xadrez, por exemplo. Eu não sei se xadrez é esporte. Xadrez é esporte, né? É considerado esporte. Xadrez. Se for assim, então... Então você pratica esporte. Jogo xadrez. Xadrez, né? Outros gostam do tênis, que é um esporte mais individual. Geralmente, pelo menos assim, é uma imaginação minha. As pessoas assim da sua intelectualidade gostariam mais de esportes individuais do que coletivos. Quer dizer, é a ideia minha. Você já gosta de xadrez. Bom, festa, gosta? Gosta de festa? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá novinho ainda também. Música. Música sim. Quem é que você ouve? Jorge Benjó, João Gilberto, Chico Buarque, Célia, Toquinho. Ele gosta de MPB. Ou seja, onde ele está na MPB seleta. Não é? Ele gosta disso. Está na MPB seleta. Ele tem uma playlist só de... né? Sim. Agora, de 0 a 10, que nota você dá pro axé? Eu nunca ouvi tanto axé. Você não tem tempo para isso, né? Mas de 0 a 10, esse ritmo aí que você já ouviu, 0 a 10, você daria que nota? 0 a 10, pro axé. 9. Rapaz, então a gente chegou junto, viu? E é interessante isso, você perguntar sobre música. Eu queria perguntar justamente sobre o que ele se interessa mais. Aí cabe à mãe que observa e a ele também, né? Em relação aos hobbies dele, né? Enfim, é como qualquer garoto de 12 anos ou ele tem interesses também já diferentes? Ele é uma criança comum, normal, né? Digamos. E agora o gosto musical dele não agrada todas as crianças da idade dele. Porque é bem diferente, né? Gosto musical, ele joga xadrez e às vezes eu falo pra ele parar de jogar xadrez com o computador, porque ele quer desafiar o computador. Ih, rapaz. Aí eu até falei com uma neuro que a gente fez uma live e ela falou assim, é isso, Orlando, você tem que jogar com alguém. É legal jogar com o computador? Mas jogue com uma pessoa, com alguém. Aí ele agora tá dando chance de brincar mais com um coleguinha lá que também gosta de xadrez, o Guilherme. E agora ele tá dando mais prioridade a jogar com outra pessoa do que ficar desafiando o computador. O Orlando tem 12 anos, quer dizer, é um adolescente, ainda
evidentemente que vai passar por uma fase de transformação hormonal, não é verdade? Sim. Vai crescer. Mas a inteligência que o homem lá de cima deu para ele, só ele pode tirar. Ele deu, só ele pode tirar. Eu fico feliz em ver que vocês foram vitoriosos. Agora, sem querer entrar no mérito da questão, a premiação, a Globo paga em espécie, em dinheiro, paga em bens, em educação, paga em quê? No contrato, né, que tem um contrato de regulação, tudo bonitinho, e a Globo decidiu que não ia ter mais prêmio em dinheiro como tinha nas outras temporadas. A gente ficou sabendo por alto que era que tá trazendo muitas complicações, né, entre os pais e tal. Mas eles deram um prêmio de honra ao mérito que não foi muito, né? Só foi dividido esse prêmio para todas as crianças, inclusive aquelas que estavam em stand-by. O que é isso? Que, por exemplo, você foi selecionado, mas deu problema no meio, vai ter alguém que vai te substituir. E esse prêmio foi dividido com todas as crianças. Quer dizer, que não é uma coisa substancial do ponto de vista financeiro. Não foi. Quer dizer, o ganho para vocês foi, primeiro, o reconhecimento Sim. nacional. Sim. Né? Segundo lugar, elevar a autoestima, Sim. né? da própria criança. Sim. E também da cidade, né? De um modo geral, todos nós ganhamos com isso. Porque Orlando, Dilson, ele é o primeiro baiano a participar dos Pequenos Gênios. Não teve outro baiano, ele é o primeiro. Primeiro baiano. Porque as crianças que são selecionadas geralmente para os Pequenos Gênios, se você observar, são sulistas ou asiáticas. Se você for perceber, só tem crianças asiáticas ou sulista. Orlando é o primeiro baiano. Então ele representou não só Ipirá, não só Feira, mas uma Bahia inteira. Nordeste, não vou dizer Nordeste porque teve outros que foram de Pernambuco, de Ceará, acho que foi o JP, né? Mas de Ceará, o JP de Ceará. Tem o Felipe, que os parentes dele, ele também nasceu em Recife, que era da equipe dele, o Felipe Simões, de Recife. Os parentes, o avô dele é deputado lá de Recife. Então, nasceu lá, mas mora em Jundiaí, São Paulo. Mas foi cansativo esse ir de volta para gravações, porque vocês foram várias vezes. As gravações em São Paulo, né? Rio. Em Rio, né? Foram várias vezes, né? Foi cansativo. Cansativo, né? Porque a gente saía muito cedo de Pirá para ir para Salvador pegar o voo. Então foi um pouco cansativo. E de lá mesmo, no mesmo dia, a gente já ia pra Globo porque ele tinha que fazer prova de figurino, porque a Globo tem um padrão de exigência muito grande sobre a imagem, então ele tinha que estar bem alinhado, bem bonitão nas telas. Então a gente ia do dia direto para prova de figurino. Aí no mesmo dia ele ia para reunião com o Instituto Alfa Lumen, que é o instituto que cuida das altas habilidades dessas crianças todas, que é bom ser dito isso, porque tem gente que acha que a criança fica solta lá. Não, tem um instituto de altas habilidades que está cuidando do intelecto deles. E nesse programa, eles indicam algum direcionamento nesse sentido? Porque, claro, a gente sabe que uma criança que tem superdotação, ela precisa ter um acompanhamento, como você mesmo já faz, né? Com neuros e tudo mais. Mas para desenvolver melhor essas habilidades, eles dão algum direcionamento, alguma dica sequer com um instituto como esse, não? Não, até agora a gente não recebeu nada da Globo, né? Nem uma bolsa, se tem muita gente curiosa sobre bolsa, né? Isso. Não, a gente não recebeu ainda nada como bolsa, até porque tem muitas instituições que fazem parceria com a Globo, mas a gente não recebeu bolsa, a gente não recebeu nenhum tipo de incentivo, nada do tipo. Até agora, eles não se manifestaram sobre isso, porque a gente ainda ele está preso à Globo ainda, né? Então, a gente não sabe ainda se tem alguma coisa por vir. Quando você fala que está preso ainda, que o contrato, por exemplo, vocês tiveram que pedir autorização a eles. Isso vai durar até quando? Não tem data. No contrato de Orlando não tem data. Não tem data? Não. Vocês estão sempre... Tá lá, tá preso. A imagem, áudio dele, tudo é vinculado à Globo. Principalmente porque ele fica lá no Globoplay, disponível e ilimitadamente. Bom, o certo é que, de alguma forma, isso vai colocar ele também numa vitrine, não é? Que ele vai... Sim. Evidentemente que a partir daí, vocês também serão, de uma forma ou de outra, recompensados com a imagem dele, da agora em diante. Tomara, né? Imagino eu.
Também, imagino. Mas eu fiquei muito feliz como feirense, como baiano, como brasileiro, independente dele ser de Pirá, de Feira, não importa. Ele é um brasileiro, é um baiano e foi o primeiro baiano a chegar naquela plataforma ali. Sim. Com essa... E a paciência dele, a calma, a tranquilidade. Ele está aqui no estúdio, parece que ele está em casa, espreguiçando. Orlando. E você assim mesmo em casa? Sim. É? Tranquilo? Sou muito calmo. Calmo, se aborrece com nada. Uma curiosidade, Dilson, na gravação da semifinal, que foi tensa, quem assistiu viu que foi bem tensa, né? Orlando tinha acabado de perder a bisavó dele, que ele amava demais. Ele amava muito a bisavó dele. Ele tinha acabado de perder, tinha 7 dias. A gravação foi quando ali? No meio da semana, né? No final de semana. Final de semana. Aí ele tinha perdido. Final de semana que passou, né? Passada. Pra sair, que saiu no domingo. Vocês gravaram uma semana antes. Isso. Só que eu tô falando da semifinal. Não foi da final, foi da semi. Ele perdeu a avó dele, a Bisa. E no meio daquela tensão, porque quem assistiu aqui a semifinal? Alguém assistiu? Eu assisti. A Maju deu um show na soletração, percebe? Só que naquele momento causa uma tensão nas crianças, porque eles perceberam ali, ela fez uma boa pontuação, e agora como é que vai ser? Os meninos, né, da equipe de Orlando estavam bem preocupados. Inclusive o Lorenzo, que faz as contas, estava bem preocupado mesmo. O rostinho dele mostra a preocupação. Nesse momento que a gente estava lá, a gente viu ele virando, Orlando vira e fala: mantenha o foco que a gente vai vencer. Imagine o controle emocional de uma criança que tinha acabado de perder sua bisa, manter o controle emocional para vencer, porque foi isso que ele fez. Ele controlou a equipe. Tanto que tem um videozinho que a gente posta até no Instagram dele, que ele fala: eu não falei? Ele falou bem alto: eu falei. Porque ele estava ali dando força aos coleguinhas para manter o foco. Não é para ficar desesperado porque a Maju fez aquela pontuação exacerbada e aquilo ali desequilibrou a equipe. Não. Mantenha o foco que a gente vai vencer. Mantenha a tranquilidade. Eles estavam em vantagem, de alguma forma. E a liderança é assim. O líder é aquele indivíduo que transfere essa calma, essa tranquilidade para os demais. Isso é um sinal de liderança positiva. E Orlando, eu sei que Orlando, ele, pelo que percebi, ele é uma pessoa ainda tímida, não é, Orlando? Ou não? Ou eu estou enganado? Você é tímido? Tímida não, tá mais pra reservado. Reflexivo, né? Sim. Reflexivo. Então, essa é a leitura certa. Mais reflexivo. Observador, né? E eu fico, não sei, eu que não tenho capacidade de entrevistar, viu? Mas eu fica agora, Orlando, eu vou dizer o seguinte: você fala o que você quiser falar agora, sem perguntas e não stop. Você fala o que você quiser e para quando quiser. Fala o que você quiser agora. Eu queria dedicar minha conquista ao povo baiano, porque nunca teve um baiano em toda a história do Pequenos Gênios. E primeiramente que é muito mais difícil um nordestino ir para a competição do que um São Paulino ou um asiático. E dois nordestinos ganhar na mesma edição é algo histórico, porque nunca aconteceu. De verdade. Se você olhar, nunca nenhum nordestino tinha ganhado o Pequenos Gênios. Mas nessa edição, 2 ganharam na mesma equipe. E por conquista brasileira, o nordestino é feirense, não é? É feirense. Você se identifica mais como feirense ou ipiraense? Eu sei que eu nasci em Feira, mas eu sou crescido em Feira. Agora, se identificar é complicado. Né? Identificar é complicado, né? Eu acho que você não é um feirense nem é mais um ipiraense, você é um brasileiro. Você é um brasileiro. E é um brasileiro que a gente se orgulha. E muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. A senhora foi muito gentil. Obrigada. Seu irmão, o Davi, né?
Um abraço para você, viu, Davi? Tem mais superdotado na família, tem mais superdotado? Olha, a gente tem Orlando tem um primo, que é meu primo também, que ele sempre se mostrou também muito diferente. Ele escreveu 2 livros, muito novinho. Ele tem 25 anos, já está na 2ª graduação, então ele tem uma coisa assim de curioso também. E hoje ele é engenheiro da Vivo, né, de programação e tecnologia. Então eu acho que ele, não sei porque ele nunca me mostrou nenhum teste psicológico, mas ele é uma diferença na família. É bem diferenciado. Essa família realmente é diferenciada. Bom, eu só fico grato à senhora. Obrigada. Eu fico feliz e quando eu passar por Ipirá, pode ter certeza que eu vou lá fazer uma visita. Vou descobrir sua casa, viu? Vou descobrir sua casa. E vou lá pegar o autógrafo dele lá em Ipirá. Eu vou levar algo para ele fotografar para mim. Qualquer coisa, Dilson, a gente vai estar um pouquinho mais longe, né? Porque a gente está vendo aí vendo possibilidade de Orlando ir ser direcionado para uma escola de superdotados. E também fazer um Você sabe que a escola superdotado aqui em Mata de São João é da Fundação José Carvalho? Não, a gente estava Fundação José pensando em ir Carvalho. para São José, porque Orlando quer fazer programação de aeronaves e o ITA é lá, né? Então a gente quer ficar mais próximo para ele se preparar para fazer o vestibular do ITA, porque o Caio Templone, que é um superdotado também, foi o primeiro superdotado que passou no ITA com 13 anos. E o ITA é tido como um vestibular muito difícil. Então, eu acho que é difícil, mas não impossível. Então, só Orlando sendo bem direcionado, sendo bem preparado, ele pode também conquistar isso rapidinho. Professor Juliana, muito obrigado. A Orlando, muitíssimo obrigado. A Davi também. O Davi sabe que ele é um normal, não é? Ele é uma criança normal, como eu e vocês. Sim. E tem um irmão superdotado. Quer dizer, ele deve estar também orgulhoso, né, Davi? Ele tá super. É, Davi? Tá orgulhoso, não tá, Davi? Sim, é claro. Ele foi lá também pro Rio? Não. Foi não, né? Não. Bom, o mundo para vocês vai ser pequeno. E para Davi. E para Orlando. Orlando, muito obrigado, viu? Você ter vindo aqui, sair de Ipirá, veio aqui pro estúdio do rádio, você estava acostumado aí só de avião para lá, para cá, mas hoje você pegou a rodoviazinha, encontrou assim os ares da sua terra, do seu Nordeste. Jesus lhe abençoe, viu, amigo? Obrigado. E a senhora também, muito obrigado. Muito simpática a senhora, viu? Ter nos dado essa oportunidade da gente conhecer seu filho pessoalmente aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Joaquim Neto, nós vamos agora à movimentação do nosso repórter Joaquim Neto para a Retífica Modelo.